Bom, vamos falar de romance, ex-romance, de vida real. As coisas não acabam bem, mas depois um dos lados acho que pode fazer piada com isso, viu? A velha história, quem apanha não esquece, mas quem bate, né? Eu vou inverter, quem bate esquece, quem apanha nunca. E a gente viu isso, não sei a opinião de vocês, a gente vai discutir aqui, em relação ao Whindersson Nunes e Luísa Sonza, numa situação tão boba, que vem alguém e cutuca de uma forma tão irresponsável uma ferida que eu não achei a menor graça. E olha que o Whindersson é muito engraçado. Mas o que acontece? Foram casados por 4 anos, terminou de uma maneira que a Luísa foi para o fundo do poço, né? E teve até depressão, foi muito difícil para ela se reconstruir depois desse casamento, mas tocou a vida dela. O Whindersson está aí tocando a carreira dele, com muitos problemas também emocionais, mentais, como ele assume e orienta as pessoas. E aí vem Copa do Mundo, aí você vai falar, pô, esporte, não sei o que, não terminou bem pra gente, mas valeu as partidas que a gente venceu e pôde comemorar. E o que acontece? Vem Holland, olha só, Holland surge no passado de um casal, de um ex-casal. Ela brinca com o Holland porque a imagem dela foi muito associada à dele, a da Virgínia e a dela, né? E ela pegou e fez uma brincadeira em relação a ele. E aí o que acontece? O Whindersson vem lá e fala assim, escreve assim, depois que ela postou essa brincadeira, dizendo eu vou te jogar do penhasco novamente. Penhasco foi o primeiro grande sucesso da Luísa Sonza e que ela compôs quando ela se sentia mesmo jogada de um penhasco por ele, pelo final de casamento, por tudo que ele estava sofrendo, pelo down emocional mesmo, que ela teve que atravessar. Ela compôs Penhasco, que é uma canção muito comovente. Na voz da Luísa, então, racha o coração da gente em 1000 pedaços. Ele vai e brinca com isso. Ele joga a menina, né, de um penhasco emocional com o final do casamento do jeito que foi, e aí ele transforma isso numa piada em época de Copa, porque ela brincou com o jogador, o Holland, todo mundo odeia porque ele desclassificou a gente com os seus 2 gols a favor da Noruega. O que acontece? Ele vai lá e fala, e olha que eu vou te jogar do penhasco novamente. Gente, cadê a graça? Cadê a graça? Claro que ela depois fez uma resposta falando de machismo, de homens que acham que podem tudo. Ela reagiu, mas a desculpa dele eu achei, como mulher também, né? Péssima, porque ele fala, ai, todo mundo brinca, foi só uma brincadeira. Brincar com isso, gente, você precisa estar muito fora do eixo mesmo. Nossa, né, completamente, Sônia. Que isso? Porque assim, por mais que seja engraçado, a gente tem que lembrar que a Luísa Sonza escreveu Penhasco e onde ela desnudou as dores dela pelo fim do casamento. E aí o Whindersson, na época que a Luísa Sonza estava tomando um monte de hate na internet, em vez dele se manifestar e pedir para os fãs dele pararem, ele deixou a Luísa apanhar. Exatamente. E a Luísa apanhou. A Luísa tá longe de ser uma figura santa, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá falando desse recorte em específico. Foi lá, deixou a mulher apanhar. Aí, depois, se reaproximaram, tentaram manter ali, né, uma boa convivência. E aí, quando ele faz essa postagem, falando que te jogaria do penhasco de novo, basicamente, quando você pega a letra da música, que a Luísa Sonza tá falando que se sentiu realmente traída, jogada, abandonada, o que ele fala nessa postagem? Que ele fez tudo de caso pensado. Que toda aquela dor e sofrimento que ele provocou para a Luísa foi de caso pensado. Ai, Peline, que exagero, é só uma brincadeira. Não, não é. Porque se ele fala, ó, te jogaria do penhasco de novo, significa que a primeira vez ele fez com a consciência bem tranquila dele, né? Empurrou a mulher dele lá pro precipício e deixou ela sofrer toda a dor que ela sofreu, engraçado, né? Então, é o homem sendo machista, né? Sim, e não querendo assumir a dor que causa a uma pessoa que um dia ele disse amar e com quem ele conviveu 4 anos, na verdade. É muita insensibilidade, muito desrespeito
E assim, dá uma decepção na gente, né? gigante. Tudo bem, todo mundo pisa na bola, mas se desculpe pelo menos e não venha tentar justificar com uma desculpa tão furada e tão horrorosa quanto essa, porque a gente vê que é machismo puro aí, não é? Quando ele devia olhar para isso com a maior sensibilidade e não desrespeitar jamais. Esse daí Então, é à o tarde post. tem geladeira. Esse daí é o post que a Luísa fez, né? Ó, ela, que foi? Ela postou na academia, logo depois que o Whindersson fez aquela postagem, ela colocou ali, ó, treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo. Esse texto foi para o Whindersson. Claro que logo foi, depois né? que ele fez aquela postagem. Só que depois teve um vídeo que o Whindersson publicou querendo aliviar a própria... É melhor, né, assumir o erro, se desculpar, não sei se dá para se desculpar à altura da dor que provocou, mas uma atitude, aí sim, não machista, mas de homem com H, vamos dizer, que é outra expressão que eu nem gosto, mas que cabe nesse caso, de um homem realmente maduro e que sabe respeitar o sentimento dos outros. Pisou na bola, pisou na bola. Agora, não vem tentar terceirizar a culpa nossa, de todos que interpretaram dessa maneira tão dramática. Foi dramático para ela e para todo mundo, né, que tem um mínimo de sensibilidade. Sabe, Sônia, eu costumo sempre exercitar a minha empatia pela dor do outro, sabe? Sim. Então, assim, quando a Luísa Sonza escreveu aquela música relatando a dor dela pelo fim da relação com o Whindersson deu de ombros. Sim. E deixou a menina apanhar. Quando o Whindersson ainda tá nessa fase aí, dá pra ver que ele não tá muito bem, né? Tratamento psiquiátrico, uso de drogas e o caramba quatro, ele veio a público e manifestou isso, e aí ele queria ser abraçado pelo público por conta da dor dele. Claro. E quando as pessoas fizeram chacota, ele ficou nervosinho. Basicamente, Whindersson, o que você fez com a Luísa Sonza é exatamente aquilo que você reclamou do que fizeram com você. Porque fizeram chacota da sua dor e você não gostou. E agora você está fazendo chacota da dor da tua ex-mulher, que ela já curou, já está numa outra relação graças muito a mais Deus. saudável, muito mais tranquila. Pelo visto, esse rapaz com quem ela tá aí já tem um tempinho, tá bom, tratando né? ela muito bem, é um cara muito bacana. Mas, poxa, não é porque ela superou aquela dor que isso pode servir para você fazer piada. Imagina quando que você sempre conseguir fica se uma curar. cicatriz, né? Imagina quando ele conseguir se curar desse problema que ele enfrenta hoje, se ele vai gostar de ver as pessoas fazendo piada disso, Sônia Abrão.